Palavra do Senhor. És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele, Jesus, lhes perguntou, quais? Então, os discípulos falando de Jesus para Jesus, não é? E és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus pergunta, quais? Não é? Então, queridos, é muito forte essa história. Eu quero ficar aqui nesse capítulo 24 de Lucas. É o terceiro dia após a crucificação. Jesus morreu há 3 dias. E ele encontra 2 discípulos desistidos, completamente desanimados, de cabeça baixa, que estão indo no sentido contrário. Eles estão fugindo de Jerusalém, estão desistindo de tudo, estão indo embora. Então, Jesus percebe isso, Jesus os ama, então Jesus se aproxima deles, eles não o reconhecem, porque Jesus está na forma glorificada dele, e aí Jesus pergunta para eles, sobre o que vocês estão conversando? Jesus sabia, não é? E aí eles falam para Jesus, você é o único que não sabe as últimas notícias? E Jesus pergunta, fala para mim, quais são as últimas notícias para vocês? E eles dizem assim, o que aconteceu a Jesus, estão falando com Jesus, não é? Sobre Jesus, então, o que aconteceu com Jesus? Entregaram Jesus para ser condenado à morte e o crucificaram. Então, a última notícia, ou as últimas notícias para aqueles 2 discípulos, qual que era? Morte. Morte. Era desistência, era derrota. Era a última palavra. Mas olha só, gente, Jesus não apenas vai falar, escuta isso, ele não apenas vai falar, não, vocês estão errados. Vocês não entenderam o que os profetas falaram a respeito do Messias, que ele deveria padecer, que ele deveria morrer, mas que no 3º dia ele ressuscitaria e ele iria para a glória, para sentar à destra de Deus. Você não sabe, ele não só vai falar a palavra, mas ele vai demonstrar comendo pão com os discípulos que realmente ele ressuscitou. Quem está me entendendo? Que não é um fantasma que eles estão vendo, não é? Jesus diz, eu quero comer pão e peixe com vocês. Um fantasma não pode comer, não é? Então Jesus não só com palavras, mas com a própria vida dele ali, ele vai demonstrar que ele ressuscitou, ou seja, que a última notícia não é a morte, que a última notícia não é a derrota, que a última notícia não é a desistência, que a última notícia é, eu ressuscitei, eu venci a morte. Agora escuta bem, irmãos, aconteceu uma mudança tão radical na vida desses 2, tão radical, que fala que na mesma hora, quando? Na mesma hora, eles se levantaram, aqueles caras que estavam cabisbaixos, desistidos, não é? Eles se levantaram e voltaram para um lugar que eles não deveriam ter saído, Jerusalém. E eles voltaram para Jerusalém, onde eles acharam os discípulos reunidos, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou. A conversa era sobre isso, era sobre ressurreição. Eu quero falar com vocês hoje à noite sobre o poder da ressurreição. Eu quero que vocês entendam e apliquem esse poder da ressurreição na sua vida prática, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Quem está me entendendo? Irmãos, é interessante, olha, eu estou lendo Atos, e estou vendo assim, o quanto que a pregação apostólica, o quanto que os apóstolos falavam sobre esse assunto. Lá em Pentecostes, quando todo aquele movimento em Pentecostes, todo mundo pensou que eles estavam embriagados, o Pedro se levanta e começa a pregar. O dever de casa, vai ver lá na sua Bíblia sobre o que o apóstolo Pedro prega. Ele prega só sobre ressurreição, sobre a morte e a ressurreição de Cristo, e Jesus agora sentado à destra de Deus. É sobre isso que ele fala. Lá na casa do Cornélio, outro dever de casa, vai ver lá em Atos 10, sobre o que o Pedro pregou na casa do Cornélio. Ele pregou sobre ressurreição. O apóstolo Paulo, fala lá em Atos 17, 18, Paulo em Atenas pregava a Jesus e a ressurreição. Todos os apóstolos, lá em Atos 4,33, fala que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Irmãos, até a nossa salvação está relacionada e condicionada à nossa fé na ressurreição, sabia disso? Olha o que diz, eu quero que vocês leiam esse versículo, olha o que diz Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, só isso, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha aqui para mim. Eu sei que todos vocês ouviram e repetem isso, que a salvação é de graça mediante a fé. Fé em quê? Fé em Jesus.
fé que ele ressuscitou, se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vocês estão entendendo como que esse assunto é tão importante, tão poderoso nas Escrituras? O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 15, 14, que se Cristo não ressuscitou, olha, se o morto não pode ressuscitar, então Cristo não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé. Porque, irmãos, a nossa salvação depende se eu creio ou não, se ele ressuscitou. Olha o que eu vou te dizer aqui, muito importante. Nós sabemos que quando Jesus ressuscitou, os guardas estavam no sepulcro. Então, por quê? Porque surgiu uma conversa e disseram assim para o Herodes, falaram assim, olha, coloca guardas lá na frente, porque estão falando, o pessoal fica falando que ele vai ressuscitar no terceiro dia. Então, para que não tenha conversa fiada, então vamos lacrar o sepulcro dele e vamos colocar guardas lá. Vamos deixar eles lá 24 horas, para que não tenha esse negócio. Então, no terceiro dia não vai ter como ninguém entrar lá. Não, beleza. Coloca os guardas lá. Irmãos, o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu? A Bíblia diz que a pedra, houve um grande terremoto, a pedra se moveu, não é? E os guardas viram anjos lá. E eles foram lá dentro ver, não tinha mais nada, ele não estava mais lá, Jesus não estava mais lá. Aí os guardas chegaram contando para as autoridades, não é? Para os sacerdotes, falaram, olha, nós vimos os anjos lá, ele ressuscitou mesmo, a pedra foi removida, não foi por mão humana não. Os caras testemunharam, e sabe o que foi que os sacerdotes fizeram? A Bíblia diz que eles deram uma grande quantidade de dinheiro, quem está comigo aqui? Uma grande quantidade de dinheiro, falaram assim, olha, então nós vamos pagar vocês aqui, ó, para vocês não contarem isso que vocês viram, hein? Irmãos, em nenhum lugar na Bíblia você vai ver Satanás, porque isso é uma obra de Satanás, usando aqueles sacerdotes. Você não vai ver em nenhum lugar da Bíblia Satanás induzindo pessoas a pagarem por uma outra razão, a não ser a ressurreição. Sabe, ninguém foi pago para dizer assim, olha, não fala que você viu esse milagre, não. Eu vou te pagar aqui. Não tem isso. Qual era a preocupação do diabo? A preocupação do diabo era a ressurreição de Cristo. Quem está me entendendo? Então é muito sério, irmão, esse assunto, muito poderoso esse assunto. E vou te falar uma coisa, nós temos provas incontestáveis na Bíblia, não é, de que Jesus ressuscitou. Vocês acreditam que os judeus, eles falavam essa mentira, que o corpo foi roubado? Irmão, vocês acreditam que isso poderia acontecer? Jamais. Sabe por quê? Porque todos os discípulos foram martirizados, morreram por causa dessa pregação, todos, menos o João. Então, imagina se eles soubessem, não, nós roubamos o corpo e nós sabemos. Aquela noite nós fomos lá, tramamos, não é? Entorpecemos os guardas, eles dormiram e nós roubamos o corpo. Eles morreriam por uma mentira. Eles morreriam por algo que eles sabiam que era mentira, não é? E outra coisa, irmão, que é uma prova incontestável, você vai ver a mudança na vida dos discípulos depois que eles experimentaram a ressurreição. Esses dois mesmo na estrada de Emaús, desistidos, indo embora, quando eles creem na ressurreição, eles voltam para Jerusalém, cheios de fé, não estão mais nem aí, eles não querem mais saber se tem perseguição, se tem morte, eles não querem mais nem saber se Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar no último dia, não é? Você vê o Pedro apavorado, o Pedro negando Jesus, o Pedro escondido dos judeus, com as portas trancadas, ele lá dentro, mas quando ele experimenta o poder da ressurreição, você vai ver um Pedro, irmãos, desafiando todo mundo, pregando para todo mundo. Ele vai preso, os caras falaram assim, você está proibido de pregar desse nome, e ele responde para aquelas autoridades, mais vale obedecer a Deus do que aos homens, porque agora ele sabe, ele crê no poder da ressurreição. Tem alguém me entendendo aqui? Então, irmãos, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje à noite, não é? Eu quero falar sobre o poder da ressurreição, mas como que esse poder se aplica na sua vida, no seu dia a dia, na sua história. Quem está me entendendo? Amém? Então eu quero te mostrar 3 coisas aqui que aconteceram na vida desses discípulos, aqui no capítulo 24 de Lucas, tudo aconteceu aqui no capítulo 24, eu quero te dizer que isso aqui está à nossa disposição. Só um crente para dizer glória a Deus bem alto. Então tá, a primeira coisa aqui, irmãos, sabe, o poder da ressurreição garante a vitória nas batalhas da vida. Você pode repetir isso comigo? Bem forte, o poder da ressurreição. Agora fala como crente, o poder da ressurreição garante a vitória
nas batalhas da minha vida. Olha só o que vai acontecer ali. Olha o que vai acontecer ali, Lucas 24:30. Aconteceu que quando eles estavam à mesa, não é? Então, Jesus tirou uma de que estava indo embora, e aqueles 2 discípulos disseram, não, entra, fica com a gente, porque eles estavam ouvindo aquelas palavras, e o coração deles estava ardendo. Eles não queriam que Jesus fosse embora, conquanto eles não tivessem reconhecido Jesus ainda. Aí Jesus entrou com eles, e olha só o que vai acontecer. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele, Jesus, o pão, o abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Olha só, irmãos, ressurreição não é só sobre o espiritual. Ressurreição é sobre também o pão. Então, essa mensagem que Jesus dá ali, ele reparte o pão, que é uma necessidade básica. O pão que representa prazer, não é? Às vezes a pessoa com fome, irmão, com fome. Satanás tentou Jesus com pão. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Pensa 40 dias com fome, aquele pãozinho quentinho, delicioso, com manteiga derretida, não é? Jesus, não, segurou a onda, não só de pão viverá o homem, não é? Então, o pão representa prazer, o pão representa força para viver, não é? Tem carboidrato, o pão é satisfação, a gente fica saciado. Então, veja bem, eu quero te dizer uma coisa, a ressurreição garantiu isso para você, sabia disso? A ressurreição garantiu suprimento para suas batalhas pessoais, para suas necessidades pessoais. Olha o que diz Isaías 53:5. O castigo que nos traz a paz. Olha só, isso aqui é o texto sobre a morte de Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa palavra paz aqui é shalom. A gente traduz muito assim, shalom, paz, mas não é. Se você ler a sua Bíblia no Strong's, não é? Você vai ver o seguinte, que shalom, na verdade, olha só as traduções para shalom, paz. Você vai ver algumas vezes na Bíblia, shalom, se você clicar lá na palavra shalom, lá no Strong's, né? Você vai ver que shalom é traduzido por paz, por completo, por bem-estar, por prosperidade, por sossego, por tranquilidade, por contentamento. Então, irmãos, Jesus não garantiu só a nossa salvação quando Ele ressuscitou, Ele garantiu o nosso pão, diga glória a Deus. Ele garantiu a nossa satisfação, Ele garantiu o nosso casamento, Ele garantiu, entende, os nossos sonhos. Quem está me entendendo? A Bíblia diz que Ele se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. O ministério dele é interessante, quando ele está lá pregando o evangelho da salvação, ele está pregando sobre ressurreição também. Aí algum discípulo chega lá com ele e fala assim, Jesus, tem gente passando mal aqui de fome, tem gente desmaiando que veio andando de um dia para te ouvir. Aí que foi que Jesus falou, não, peraí, então vamos orar, pessoal, vamos orar aqui, vamos orar por eles, aleluias, glória a Deus, aleluia, vamos orar. Não, irmãos, o que é que Jesus faz? Ele multiplica os pães. O que é que vocês têm aí? Sabe, não, nós temos oração para o Senhor. Não. Eles não vão comer isso, eles querem comer pão. O que é que vocês... nós temos 5 pãezinhos e 2 peixinhos, traz aqui. E Jesus então ora, aquilo multiplica, e Ele alimenta todo mundo e sobra. Quem está me entendendo? Então, sabe, o ministério de Jesus era cheio disso, Jesus dando pão, Jesus suprindo a necessidade. Ele chega num casamento e os noivos estão passando vergonha porque acabou o vinho. Ele não diz, não se preocupem com isso, o importante é a salvação. Vocês estão salvos, aleluia, pode faltar vinho. Não, ele se preocupa com a vergonha daquele casal, e ele manda encher as talhas de água, e ele transforma a água em vinho. O apóstolo Pedro chega lá com ele dizendo, Senhor, como que nós vamos pagar os impostos? Eu não tenho as 4 dracmas para pagar o imposto romano. Ele não diz, Pedro, não se preocupe, importante que a gente vai morar nas ruas de ouro, esquece esse imposto, fica pendurado aí, não tem problema, deixa um leão te comer, não tem problema nenhum. Importante é que você vai morrer e vai para o céu. Não, irmãos, Jesus manda o Pedro pescar, e ele diz, olha, dentro do peixe você vai encontrar uma moeda, e você vai pagar o seu imposto e o meu. Entende? Então, Jesus... Ele morre e ele ressuscita, e quando a primeira coisa que ele faz com os discípulos é essa mensagem, ele reparte o pão, e ele diz, eu não vim só para trazer salvação, eu vim para suprir as suas necessidades também. Aleluia, aleluia, amém, queridos? Muito forte isso, sabe, a ressurreição, ela nos deu também, olha só, vitória contra a doença, ainda nessa parte de suprir as nossas necessidades, porque olha só o que fala, a continuação do versículo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você já entendeu que paz é shalom aqui. Agora, olha só o que ele fala, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então a ressurreição te garantiu cura, amém, queridos? Te garantiu saúde plena. Por que isso, pastor?
Por que isso? Deixa eu explicar uma coisa interessante. Jesus morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou no terceiro dia, e outra coisa, ele não aconteceu com Jesus como vai acontecer com a gente, né? Quer dizer, alguns de nós vamos ser arrebatados, aleluia. Mas com a maioria das pessoas acontece como? A pessoa morre, é enterrada, acabou, aquele corpo já era. Aí o espírito dela sobe para Deus, volta para Deus, não é isso? Com Jesus não foi assim, ele morreu de verdade. Ele não ficou acordado lá, esperando a pedra se mover. Ele morreu, ele tinha que morrer pelos nossos pecados. Então ele morreu, aí ele foi sepultado. Aí, irmãos, o poder do Espírito Santo ressuscitou ele, trouxe vida de volta. Como que Jesus foi para o céu? Como que ele não foi como a maioria das pessoas vão, ele foi voando. Quem está comigo aqui? Ele disse, pessoal, estou indo, ide pregar o evangelho a todas as nações, é a minha hora, tchau. Para o alto e além, entende? Então, Jesus, irmãos, ele foi, aí ele sentou à destra de Deus, e ele falou assim, olha, que quando ele sentasse à destra de Deus, ele enviaria o Espírito Santo, para viver em nós. Quem está comigo aqui? Então nós temos a vida de Deus de novo. Por que de novo? Porque lá no começo, no Éden, quando Deus fez o homem, Deus soprou o zoe de Deus no homem, né? A vida de Deus. Só que o homem quebrou isso quando ele pecou ali. E aí, Jesus que vai recuperar isso, vai restaurar isso, vai colocar o Espírito Santo em nós de novo. Diga glória a Deus. Então nós temos a autocura dentro de nós. Nós temos o poder do Espírito Santo dentro de nós. Olha o que diz Romanos 8:11, quero que você me acompanhe aqui. É muito forte esse versículo. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, Cadê aquele que o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Cadê? Onde? Cadê você? Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, é o Espírito Santo, ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Entende? Então é por isso, irmão, deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa então, Jesus ressuscitou. Você crê nisso? Então você tem direito a esse pão. Então ele realmente, ele supre as necessidades na sua, ele te dá vitórias nas suas batalhas na sua vida, se você crê nisso. Então não é só espiritual. Tanto é que o apóstolo Paulo diz assim, olha, tudo que eu quero. O que você quer tanto, Paulo? Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Que isso seja o seu desejo nessa noite, porque nós vamos orar aqui pelo poder da ressurreição em nome de Jesus. Amém, queridos? A segunda coisa aqui, que aconteceu com aqueles discípulos. Então, a primeira coisa, eles receberam o pão, uma coisa física. Tem alguém aqui que tem uma necessidade física? Tem alguém, deixa eu ver. Tem uma necessidade física, qualquer área da sua vida, uma necessidade física, tem? Poucas pessoas, né? Poucas pessoas. A maioria está tudo suprido, aleluia, glória a Deus. Mas eu vou orar também por vocês. Amém? Então, a primeira coisa. Agora, a segunda coisa aqui, que a ressurreição nos garantiu, reconciliação com Deus. Diga comigo bem forte assim, vitória nas batalhas da vida. Agora diga em segundo lugar, reconciliação com Deus. Olha o que diz aí então, Lucas 24:36. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus, eles estavam então agora dentro de uma casa com as portas trancadas, os discípulos de Emaús tinham ido lá e contaram para aqueles discípulos que estavam ali apavorados, eles não tinham visto Jesus ressurreto ainda, e contaram para eles, nós vemos Jesus, ele repartiu o pão com a gente, é incrível, não é? Agora, eles estavam ali falando para os discípulos, quando eles estavam conversando, aí olha só, falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Agora, essa paz aqui é paz com Deus, ou seja, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, escuta bem, a segunda coisa, irmãos, é essa paz, no nosso, que a ressurreição nos garantiu, é essa paz no nosso coração, que o problema do pecado foi resolvido. Quem está comigo aqui, ó? E isso é muito, muito, muito poderoso, porque a Bíblia diz, fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leão. Então, quando você tem a revelação de que você já está de paz com Deus, já está em paz com Deus,
que você foi justificado, ou seja, Deus te considerou justo. Irmãos, isso é muito poderoso, entende? Satanás não pode te acusar de nada, sabe? Ele não pode ficar jogando com a sua consciência por causa daquele pecado que você praticou há muito tempo atrás, ou esse pecado que você praticou ontem, ou hoje mesmo, entende? Ele não pode tirar a sua autoridade de orar, porque você vai dizer para ele: olha aqui, Satanás, eu estou em paz com Deus por meio do sangue de Jesus, eu estou justificado. Eu lembro de uma senhora, a Meila vai lembrar agora, não é? Ela era uma senhora já idosa, né? Assim, idosa, talvez beirando aí os seus 70 anos. Gente, ela vivia numa miséria absoluta, crente. Há muitos anos ela já era crente. Eu nunca entendi aquilo, entende? Então, o pessoal juntava o dinheirinho para pagar a energia dela, para pagar a água dela, e sabe, e às vezes não tinha o dinheiro, aí ela ia pegar água na casa da vizinha, vivia uma miséria absoluta. A pessoa na igreja, a pessoa servindo a Deus, não é? Um dia, num culto desse aqui, domingo, depois da ministração ali, ela disse: pastor, eu preciso conversar com vocês amanhã, segunda-feira. Eu preciso conversar com vocês. 70 anos, aproximadamente. Aí a gente, pode vir, irmã. Aí, segunda-feira a gente estava lá, eu e a Meila. Aí ela chegou, aí ela foi contar. Ela disse, porque ela era viúva, o marido dela tinha morrido já há muitos anos, não conhecia o marido dela. Mas ela foi contar o seguinte, que um dia ela estava na casa dela, o marido ainda era vivo, e chegou um amigo desse marido dela na casa, e o marido não estava. E aí ela deixou ele entrar. Ela serviu água para ele. E naquele dia ali, irmãos, essa mulher, ela se envolveu com esse homem. Veja bem, ela era jovem ainda, naquela época. Ela deveria ter pouco mais do que 30 anos. E ela guardou esse segredo no coração dela por 40 anos. Por 40 anos, aí ela contou para a gente: quando eu vou orar, às vezes eu estou sentindo tão a presença de Deus. Aí eu vou orar, eu escuto aquela voz dentro de mim: sua hipócrita, sua adúltera, quem é você para orar? Entende, irmãos? O que significa paz com Deus? Naquele dia eu disse para ela: irmã, deixa eu te falar uma coisa, isso é mentira do diabo. Eu li o texto da mulher flagrada em adultério para ela. Olha o que Jesus disse para ela: vá, não peques mais. A senhora se arrependeu, a Bíblia diz que aquele que se arrepende, deixa o pecado, alcança a misericórdia. A senhora se arrependeu, a senhora já deixou esse pecado há muito tempo, a senhora já alcançou a misericórdia de Deus. Eu quero dizer uma coisa para a senhora, irmã: a senhora está em paz com Deus, não tem nada no seu relatório no céu, está completamente em branco, está pago, está consumado, a senhora não tem dívida para com Deus. Irmão, essa mulher saiu de lá, ela saiu de lá voando, ela saiu de lá. Olha, escuta bem, ela tinha 70 anos. Aí, agora que é um milagre. Aí, uma filha dela morava aqui, inclusive no sul do Brasil. E essa filha dela, que estava bem, mais ou menos bem, chamou ela para morar com ela. Irmãos, e um coroão da igreja, um fazendeirão da igreja, olhou para ela, para aquela gata de 70 anos e disse: Chu! Irmão, o coroa se apaixonou pela mulher. E ela casou com ele. Quem está me entendendo? Sabe, irmãos, porque o diabo vinha enganando essa mulher todos esses anos. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus chega lá com eles e diz: ei, paz. Gente, vocês não devem mais nada, vocês estão com medo de quê? O perverso foge sem que ninguém o persiga, mas vocês são justificados. Vocês estão com medo de quê, rapaz? A gente não morre nunca mais. Irmãos, é só uma passagem. Quem está me entendendo? A morte não tem mais poder sobre nós. Olha, eu ouvi uma frase do Charles Spurgeon assim, que a morte é o rei dos temores, mas Jesus é o rei dos reis. Quem está me entendendo? Não tem mais morte, na verdade, é só uma promoção. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus diz: ei, paz. Fiquem tranquilos, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de vocês. O castigo que traz a paz para vocês hoje estava sobre ele. Glória a Deus, glória. Deixa eu te contar isso aqui, para terminar esse ponto poderoso. Porque vocês vão entender agora a ressurreição, da maneira que os discípulos entenderam. Porque a gente não conhece a cultura judaica. Escuta,
O que acontecia? Quando o povo pecava, não é? Então o sacerdote levava um animal, sacrificava e aspergia o sangue em cima da tampa do propiciatório, né? Da Arca da Aliança, que era o propiciatório. E ali ele aspergia. Agora veja bem, o sacerdote que fazia isso, ou o sumo sacerdote que fazia isso, ele ia com uma corda no pé. Ele ia amarrava a corda e ele fazia isso, ele oferecia o sangue do sacrifício pelo pecado. Por que ele ia com a corda? Porque caso o sangue não fosse aceito, caso o sacrifício daquele cordeiro não fosse aceito, o sumo sacerdote morria na hora, pum! Não era fácil ser sumo sacerdote, não, irmão. Aí o cara morria, e ninguém podia entrar no Santo do Santo para tirar o cadáver. Então ele era puxado por aquela corda. Quem está me entendendo? Não é? Então por que os discípulos entenderam a ressurreição? Porque Jesus é o sumo sacerdote da nossa fé, mas ao mesmo tempo ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele mesmo se levou para o sacrifício. Ele mesmo, como sumo sacerdote, levou ele mesmo para ser sacrificado. Só que o sacrifício foi aceito, porque ele voltou de lá vivo. Quem está me entendendo? É por isso que os discípulos entenderam, está pago. Deus aceitou o sacrifício pelo nosso pecado. Nós estamos limpos, não estamos apenas perdoados, mas nós estamos purificados de toda a nossa injustiça. Deus aceitou o sacrifício, Ele ressuscitou. Vocês estão entendendo o que significa a ressurreição? Paz com Deus, paz com Deus, aleluia. Então escuta, eu vou terminar. Essas duas coisas. Em primeiro lugar, a ressurreição se preocupou com o seu pão, não é? Com o seu prazer, com a sua satisfação, com a sua felicidade, irmãos. Porque não é só pão, entende? É tudo que você tem como necessidade. De repente você tem necessidade de um carro para trabalhar, não é? E é uma necessidade legítima. Você tem necessidade de um emprego, de um bom emprego, diga-se de passagem. Não é? Para você ter, para sobrar, porque Ele se fez pobre para que você fosse rico, para sobrar. Quem está me entendendo? A ressurreição garantiu isso, mas também garantiu sua paz com Deus. Olha só que coisa linda, não é? É muito lindo isso. Você está em paz com Deus, seja feliz. Você está em paz com Deus, você não deve mais nada. Ei, você não deve mais nada. Glória a Deus. Mas pastor, eu sei que eu falho, eu também falho. Aquele que diz que não comete pecado, engana-se a si mesmo. Irmãos, todos nós cometemos pecado. O que é que nós temos que fazer com isso? Senhor, o bem que eu queria fazer eu não fiz. O mal que eu não queria eu acabei fazendo. Por favor, tenha misericórdia de mim. Me dá força para eu vencer esse pecado. Eu não vou fazer mais isso. Não é? Você toma aquela decisão. E se você fizer de novo? Sabe, o que a gente não pode viver é uma vida irresponsável. Não estou nem aí, porque Deus me perdoa mesmo. Ai, você já pecou. Entende o que eu estou falando? Mas, irmão, nós estamos livres, nós estamos em paz com Deus, porque Ele ressuscitou e Ele foi aceito, aleluia, Ele foi aceito, porque o nosso pecado foi perdoado. Deixa eu terminar. Vocês querem que eu termine? A terceira coisa, diga comigo, empoderamento. Diga comigo, vitória nas minhas batalhas da vida. Diga comigo, paz com Deus. Diga comigo, empoderamento. Presta atenção, Jesus está ali com os discípulos então, e aí ele vai dizer para os discípulos assim, olha, pessoal, depois que ele tem aquela experiência com Tomé, porque o Tomé não estava lá quando ele chegou, aí o pessoal contou para o Tomé a história, cara, nós vimos, ele ressuscitou, o sacrifício foi aceito, nós estamos em paz com Deus, Ele repartiu o pão, nunca mais vai faltar nada para nós não temos que ter medo mais de nada e nem da morte, porque Ele é a primícia dos que dormem, nós vamos ressuscitar junto com Ele também. Contaram tudo para o Tomé. Foi o que o Tomé falou? Não acredito, eu só acredito se eu ver, não é? Aí Jesus então chega, aí lá vai, finalmente o Tomé apareceu no culto. Aquele cara que fica lá só reclamando da palavra, do louvor, só criticando, que ele vem na igreja uma vez por ano, né? Aí ele chegou o Tomézão. Aí Jesus, oi Tomé, vem pra cá, rapaz, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Aí o Tomé vai apavorado, né? Aí Jesus, olha aqui, ó, dá uma olhada aqui no meu lado, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é cicatriz da lança, Tomézão. O Tomé está apavorado. Agora olha a minha mão, tá vendo?
Está vendo os buracos na minha mão? Pode tocar, toca, Tomé. Cara de pau tocou. Cara de pau, a maior cara de pau da Bíblia, quando ele toca em Jesus. Né? Porque ele diz, não, Senhor, eu já acredito, por favor, me perdoe. Cara de desconfiado, será que é ele mesmo? Tocou. Aí ele, meu rei e meu Senhor. Aí Jesus diz, agora você crê porque você viu. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós não vimos, mas nós cremos na ressurreição. Agora escuta bem, quando tudo acaba, Jesus vai dizer assim para eles, olha o empoderamento. Então não só Jesus vai suprir as necessidades físicas, não só ele vai dizer, olha, está tudo resolvido com Deus, pela ressurreição, mas ele vai dizer assim, agora eu vou encher vocês de poder. Olha só, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos começa dizendo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunhas aqui é mártir. Aqueles que estão dispostos a morrer por Cristo. Porque se nós estivermos cheios do poder do Espírito Santo, nós não temeremos mais a morte. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora escuta bem, quando Jesus reuniu os discípulos, ele disse, pessoal, chegou a hora, eu vou embora. Os caras falaram assim, por favor, não vá. Como assim? Quem vai fazer os milagres? Quem vai nos ensinar? Não, por favor, não vá. Ele diz, é melhor que eu vá, porque se eu não for, eu não vou poder enviar o Espírito Santo. Olha, quem está comigo aqui? Eles não fizeram essa conta, mas qual era? O que é que Jesus estava dizendo? Se eu ficar com vocês, eu só posso fazer milagres pontuais, porque eu estou aqui preso nesse corpo. Mas se eu for, e se eu enviar o Espírito Santo, ele estará sempre convosco, mas não só convosco, ele estará em vós. E aonde vocês estiverem, estará o Espírito Santo, e vocês estarão cheios de poder de Deus, porque o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. Quem está me entendendo? Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você é poderoso, você está entendendo ou não? Você é poderoso. Cutuque esse crente do seu lado e diga, você é poderoso, porque você tem Deus dentro de você. Você tem Deus dentro de você. Olha para mim, irmãos, olha para mim. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Entende? Nós temos que tomar posse disso. Então nós recebemos o pão. Sabe? Nós recebemos o pão. Nós recebemos a paz com Deus, mas nós recebemos o poder do Espírito Santo. Olha, o poder do Espírito Santo nos dá os dons. Imagina o dom de profetizar. Você sente no seu coração alguma coisa sobre aquela pessoa. É o Espírito Santo falando com você. Fala para ela isso aqui, ó. Não é? Fala para ela isso. Já viu? Você já tem uma experiência com profecia? Alguém falar alguma coisa para você que só você e Deus sabem. E aquela pessoa falar para você, olha, eu queria te falar uma coisa, eu entendo que é uma palavra de Deus. E aquela pessoa fala aquilo ali, meu Deus, é um dom isso. É o Espírito Santo naquela pessoa. Quem está me entendendo? Nós recebemos o dom de curar. O Senhor falou para a gente colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Recebemos o dom da fé. Sabe, o dom da fé, a fé é um dom. A fé não é uma coisa que um tem e o outro não tem. A fé é um dom, é um presente de Deus. Para a gente crer em coisas incríveis, né? Crer no impossível, crer no invisível. Isso é um dom. Quem está comigo? Tem o dom lá do discernimento de espírito. Já chegou num lugar, aí você sentiu. Sabe, parece que está tudo certo, mas está tudo errado. Quem já sentiu isso? Não é? Isso é o discernimento de espíritos. Você está percebendo alguma coisa naquele ambiente. Já viu isso? Ou então você chega num lugar, não é? Chega num lugar e sente aquela alegria no seu espírito que você não sabe nem explicar por que você está tão alegre. Isso é um dom. Irmãos, nós somos poderosos. Quem está me entendendo? Sabe? Não dá para viver sem esse poder. Não dá para viver sem esse poder. Nós precisamos disso. Deixa eu te mostrar na Bíblia algumas ocorrências desse poder. A Bíblia fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, olha, Jesus, ele precisava disso também. Cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão, do batismo, e foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Olha só, irmãos, porque ele está cheio do Espírito Santo, ele é guiado. Se nós entendemos isso, rapaz, não importa, eu não sou perfeito e nunca vou ser. Mas a ressurreição me deu o poder, derramou sobre mim o Espírito Santo. Agora eu sou guiado por ele. Eu não preciso de uma nuvem externa para eu seguir, porque de dentro para fora eu sou guiado pelo Espírito Santo. Tem alguém me entendendo ou não?
Isso é tremendo, irmão. O apóstolo Pedro, a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, disse às autoridades do povo e aos anciãos. Pensa, um cara que era um pescador. Subiu lá, irmãos, e ele pregou com tanta autoridade que os caras falaram: rapaz, esse cara não é analfabeto? Onde que ele aprendeu tantas letras? Como é que ele fala com essa eloquência? Ele estava cheio do Espírito Santo. Irmão, se nós formos cheios do Espírito Santo, sabe, o Espírito Santo vai falar através de nós. Aliás, está escrito para a gente não ter medo quando a gente estiver diante das autoridades, porque o Espírito Santo vai colocar as palavras na nossa boca. Entende o que eu estou falando? Isso que nos deu foi a ressurreição. O Saulo, não é? Saulo, ele estava pregando e tinha uma mulher lá, um homem atrapalhando a pregação, não é? E distraindo o governador que estava interessado em ouvir a palavra. A Bíblia diz que o Paulo, cheio do Espírito Santo, fitou nele os olhos e disse: filho do diabo. Ele teve um discernimento de espírito e ele entendeu que aquele homem era um enviado de Satanás para atrapalhar a pregação. Tem alguém me entendendo aqui? Irmãos, tudo isso está na nossa vida, à nossa disposição, em nome de Jesus. Amém, queridos? O que nós temos que fazer? Receber esse pão que o Senhor está distribuindo nessa noite para cada um de nós. Amém, queridos? Receber essa paz que Ele fez entre nós e Deus. Está tudo bem entre nós. Deus não está zangado conosco. E receber, irmãos, o Espírito Santo. Olha, escuta bem. O apóstolo Paulo chegou numa igreja com 12 homens. Quantos homens? Anos e anos. 12 anos. Aí o apóstolo Paulo, como um médico, né, vamos dizer assim, da igreja, a igreja doente. O apóstolo Paulo chegou ali em Éfeso, Atos capítulo 19. Aí ele fala assim: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Primeira informação, não é automático. Porque se fosse automático, como muitos pregam, não, se eu aceitei Jesus, eu já tenho o Espírito Santo. Irmão, por que o apóstolo Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Se eles creram. Eles creram. Por que eles não têm ainda? Qual é a resposta deles? Nós nem sabíamos que havia Espírito Santo. Tem isso? Aí o Paulo entendeu: vocês não receberam porque vocês não sabem. Vocês não receberam porque vocês não entenderam que vocês têm esse direito através da ressurreição. Porque quando ele morreu, ele ressuscitou e ele se assentou, ele enviou o Espírito Santo para viver dentro de vocês. Se vocês não sabem, vocês não recebem. Eu só creio no que eu sei. Quem está me entendendo? Não é? A fé não é cega, surda e burra. A fé é inteligente. Ela tem que saber. Quem está me entendendo? Aí o Paulo fala assim: peraí, vamos lá, pessoal. Aí ele fala sobre o Espírito Santo. E aí ele chama todo mundo para frente. Vem cá, todo mundo. E ele coloca a mão sobre aqueles 12 crentes, irmãos. E a Bíblia diz que eles tanto falavam em línguas como profetizaram. No espaço de 2 anos, eles alcançaram toda a Ásia. Não é o continente asiático, era aquela província, como se fosse um estado chamada Ásia. Uma igreja que estava morrendo, depois que eles receberam o poder do Espírito Santo, eles alcançaram toda uma província. Vocês estão me entendendo? Pessoas eram curadas só pelos lenços e aventais que o Paulo mandava. Rapaz, eu não tenho como ir, tem muita gente, leva meu lenço. E os caras eram curados e eram libertos. Aleluia! E aquilo incendiou no poder do Espírito Santo. Nós vamos orar agora para concluir o seguinte. Deus falou assim para mim, hoje de manhã: chama eles e chama o poder da ressurreição sobre a vida deles. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Amém, queridos? O poder da ressurreição. Chama o poder da ressurreição sobre eles. Glória a Deus. Quem quer receber o poder da ressurreição hoje à noite? Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Venha o louvor comigo aqui.